Seja bem-vinda, bem-vindo. Se você chegou aqui, você provavelmente pesquisou um curso de HTML gratuito no YouTube e a gente vai trocar uma ideia nesse vídeo. Não vou ainda entrar no HTML, mas eu quero que você comece por aqui, porque eu vou trazer algumas informações interessantes que você não vai achar nos outros cursos que tem por aí na internet e eu sei porque eu olhei todos eles. Você provavelmente é uma pessoa que está ou migrando de carreira ou começando agora na carreira de programação e você quer começar o desenvolvimento web. E chegou no lugar certo, porque eu- você poderia estar começando numa linguagem de programação, tipo Python, C, ou o próprio JavaScript da web, só que se você vai fazer programação para web, front-end, você precisa começar do básico. O básico é o HTML, ele não é uma linguagem de programação, e a gente vai ver aqui algumas outras informações, mas você também pode ser um profissional do marketing, né? Você pode estar querendo entender melhor o HTML para poder mexer aí nas suas landing pages, na parte do Webflow ou no Wix, caso a sua empresa use esses criadores de site, você quer aprofundar o conhecimento, sendo um designer, um UX designer ou um criador de conteúdo para blog, site. O profissional de SEO também vai se beneficiar desse curso, a gente vai falar sobre SEO aqui. E aí, começando no que você vai aprender, a gente vai passar o HTML do básico ao avançado. Vamos ver ferramentas para praticar. SEO técnico, que é a otimização para o Google. Se você nunca ouviu esse termo, calma, vou falar sobre isso. O HTML no marketing, como funciona, tem um pouco a ver com SEO técnico também. E acessibilidade com HTML. Acessibilidade é um tópico interessante porque é pouco abordado, mas é muito importante para pessoas que têm deficiências visuais ou auditivas e ela precisa de softwares de leitura de tela. Então, a gente vai abordar isso aqui para você já começar tendo essa ideia de que você precisa criar sites que sejam acessíveis. E aí, falando um pouco de SEO técnico e marketing, por que que eu estou abordando isso no curso de HTML? Normalmente você vai entrar no mercado de trabalho, você vai para uma empresa, ou então você vai criar seu próprio blog, sua organização, não, sem fins lucrativos, ou enfim, seja lá o que você esteja criando. Ou você vai ter uma empresa de agência para criar sites, você precisa ganhar dinheiro, você precisa que as pessoas te encontrem. Você também precisa que as pessoas encontrem os seus clientes, se você é um programador. E até se você trabalha no marketing, né? Você precisa que as pessoas encontrem os seus conteúdos. E no mercado de trabalho, você vai precisar aplicar SEO técnico para o marketing. O SEO técnico nada mais é do que você informar da forma certa para o Google e para os outros buscadores o que o seu conteúdo representa. Então tem o Bing, tem o Google, tem o Yahoo, tem outros aqui. Essa imagem é um pouco antiga, né? A logo do YouTube bem antiga, do Bing também, mas o SEO técnico serve para que os buscadores entendam do que se trata o seu site e consigam encontrar você para mostrar na hora certa para a pessoa certa. E o marketing, por sua vez, é enorme. Ele tem a parte de conteúdo, criação de textos, vídeos, imagens, os anúncios pagos com as ferramentas de anúncio para aparecer aquele patrocinado no Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads. E o SEO técnico ele faz parte do marketing. Na parte de tecnologia, o marketing ele é composto por tecnologia também. E ele vai permitir que você seja encontrado para você aparecer no topo da pesquisa, que é muito importante. Existem pesquisas que mostram que os links que aparecem nas primeiras posições recebem mais cliques. E do primeiro para o segundo já cai em torno de 70% ou 30%, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu sei que 70 para 30 é muita coisa, mas é que eu não lembro mesmo. E esqueci de pegar essa informação para colocar aqui. E principalmente ganhar, seja visitas, seja dinheiro, sem pagar para aparecer, sem depender só disso aqui, dos anúncios patrocinados. O SEO técnico é importante para isso e o SEO começa no HTML. Ele vai muito além, ele vai na parte de escrita, copywriting, palavras-chave, mas a parte técnica é muito importante, você precisa saber desde o princípio para já aplicar e já estudar sobre isso também, que vai ser um grande diferencial no seu mercado de trabalho. Quando você for entrar em uma empresa, você vai poder falar que você já sabe sobre isso. E se você já trabalha no marketing, mais importante ainda você saber e até ajudar a conferir se os programadores da sua empresa estão fazendo o SEO técnico correto com as ferramentas que a gente vai ver aqui para testar o SEO, para ver se está tudo certo. Então serão 4 módulos: a introdução ao HTML, com toda a parte do HTML, o SEO técnico, HTML no marketing com algumas coisas a mais, e acessibilidade. Como eu falei, acessibilidade é uma parte importante pouco abordada e a gente vai falar sobre isso.
Sobre CSS e JavaScript. CSS é o que define a aparência do site. E nós não vamos nos aprofundar, veremos apenas o básico. Porque existem centenas de conteúdos para aprender a absorver, e é melhor a gente usar aquele método de dividir para conquistar, para não misturar as coisas e não confundir muito a nossa cabeça. É muito conteúdo no CSS, é muita coisa para aprender, e a gente só vai ver aqui no máximo aquela parte de espaçamento e tamanhos, para que a gente consiga pelo menos criar uma página simples, mas bonitinha. E JavaScript, então, esquece. Ela é uma linguagem de programação de verdade, eu coloquei entre aspas aqui porque HTML não é considerado uma linguagem de programação. E é bem mais complexo, a gente não vai abordar isso aqui agora, não mistura as coisas, divide para conquistar, aprende o HTML primeiro, depois você vai para o CSS, depois para o JavaScript. E para quem está completamente zerado, CSS, JavaScript e HTML formam a tríade do front-end, como se fosse um triângulo, onde a parte do HTML é a base, o CSS é a aparência e o JavaScript é a funcionalidade. A gente chama de tríade, né? Então, se você quer criar uma carreira na parte de desenvolvimento web, você vai precisar aprender primeiro essas três coisas nessa ordem aqui, HTML, depois CSS, depois JavaScript, é o que eu recomendo. E a frequência dos vídeos vai ser toda semana, 1 ou 2 vídeos. A playlist vai estar na descrição com o link para você acompanhar todos os outros vídeos. E os arquivos eu vou disponibilizar no GitHub e a gente vai passando eles e colocando o link na descrição também. E aí eu vou falar um pouco quem sou eu. E aí tem algumas imagens aqui interessantes, porque eu comecei a aprender programação quando eu tinha 14 anos de idade. E eu comecei a modificar os jogos. Então, esse aqui é o fundo do CS 1.6, bem antigo. E eu abria servidores de CS 1.6 no meu computador, fazia modificações pro joguinho, né? Colocava o que a gente chama de plugins ou add-ons, né? Que a gente fala aqui no Brasil. E a gente colocava, por exemplo, o CS, que é um jogo de tiro, de plantar a bomba e desarmar a bomba, para virar um jogo de zumbi. Então a gente fazia coisas bem legais, na época eu abria servidores. E eu fiz isso com outros jogos também que eu gostava muito de jogar. Guns The Duel, que não existe mais. Cabal Online, joguei bastante, já tive servidor também, já fui administrador de servidor. E desde que eu comecei a aprender, eu nunca mais parei e foi o meu interesse restrito. E eu falo interesse restrito por causa desse símbolo aqui. Eu fui diagnosticado autista aos 27 anos, né, esse ano agora, em 2023. E eu sempre, desde adolescente e criança, gostei de programação e de computação, modificar as coisas, o que não é tão comum, talvez hoje em dia seja mais comum, mas imagina isso mais de 10 anos atrás não era tão comum assim. Então o que aconteceu foi que a minha família viu esse potencial e eu fui atrás desse potencial também. Então eu pedi pro meu pai para ele me colocar na Microcamp, que é uma daquelas escolas que tem em vários lugares da cidade, e eu encontrei uma ali perto da minha casa que dava para ir andando, isso com acho que 15 anos de idade, e entrei num curso de web design. Eu era a única criança, adolescente, no meio de um monte de adulto, mas eu já consegui aprender uma boa base ali do que eu fui fazendo ao longo do tempo. Depois, acho que com 16 anos, eu fiz o curso de Harvard chamado CS50. Eu fiz uma versão adaptada em português, porque o meu inglês não era tão bom nessa época ainda, mas isso aqui me deu uma base muito grande de ciência da computação, que é o Computer Science 50, é o primeiro curso de ciência da computação de Harvard, e eles disponibilizam isso gratuito na internet para todo mundo que quiser fazer as aulas, tem os exercícios, tem os que eles chamam de sets de problemas para você resolver, e aí depois você vê se deu certo ou não, testa. Só que isso aqui é ciência da computação. Não tem nada a ver com desenvolvimento front-end. E aqui você daria um outro vídeo também para a gente falar de como que fica essa divisão dos cursos da faculdade. E aí depois disso eu acabei entrando na PUC-Rio, eu consegui uma bolsa de 100% e entrei para ciência da computação. Só que ciência da computação mexe muito com matemática, cálculo, e eu sempre fui péssimo nessa área de matemática, então eu não consegui fazer. Eu puxei todas as disciplinas de computação para frente, porque não ficavam presas pelo cálculo, pela matemática, e fui deixando para lá todas as outras partes de matemática até um dia que não tinha mais o que fazer, porque ia vir só matemática, a parte de engenharia, e eu tive que largar a faculdade e não cheguei a concluir nenhuma faculdade. A parte do autismo trouxe uma jornada de autoconhecimento. Eu acho legal falar aqui porque você vai perceber que eu
tenho muitos gestos para pacificar a situação, porque é uma situação, tipo, uma câmera me gravando não é uma situação muito agradável. Eu acho que isso vai melhorar com o tempo. É a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de conteúdo, né, gravando. E eu também não sou a pessoa mais carismática do mundo, mas eu tenho bastante coisa para te ensinar. São muitos anos aí de carreira nessa área. Hoje eu trabalho numa empresa de investimentos do Santander Brasil, uma empresa bem grande, eu sou tech lead lá, e lidero 2 times de tecnologia na parte do marketing, onde a gente chama de MarTech, né, que é a junção do marketing com tecnologia. E vou deixar também o meu LinkedIn na descrição, para caso você queira olhar todo o meu histórico, tá tudo lá, eu deixo ele sempre organizado. É um pouco disso, é mais um papo mesmo sobre o que a gente vai aprender nesse curso. E na próxima a gente já vai começar a colocar a mão na massa para a prática.